Cadê o seu sorriso? Cadê a sua alegria? Estamos começando mais uma A História do Sucesso. Toda segunda-feira, 9 da noite, recebemos um grande nome da música brasileira aqui no nosso espaço. E esse grande nome da música brasileira conta a sua história de vida e também histórias das suas músicas. Nós estamos com o nosso programa desde o começo de setembro. Toda segunda-feira nós fazemos essa live, 9 da noite. E na nossa primeira live, eu tive um privilégio muito grande e de receber esse amigo, irmão de longa data, e hoje tenho o prazer de recebê-lo novamente, porque ele tem história para 10, 20, 30 programas de tão longa que é a sua carreira, tão cheia de sucessos, e ele tem muita história para contar para a gente hoje novamente. Com um prazer muito grande que recebo aqui no nosso programa, mais uma vez, meu querido amigo Nil Bernardes. Prazer em revê-lo, Nil. Prazer em estar com você, meu amigo. Você sabe, Namastê. namastê, você sabe o carinho que eu tenho por você. Você é uma pessoa que faz parte da minha vida, faz parte da minha carreira, né? E eu fico muito feliz de novamente participar de uma live com você, né? Fui o primeiro, na experiência. Agora estamos Sim. aqui. Inclusive, Nil, eu tenho um agradecimento mais que especial para fazer para você, porque, na realidade, quando eu fiz a primeira live no dia 4 de setembro, como é que Isso. foi? Mais ou menos no dia 28 de agosto, alguma coisa assim, eu falei, vou fazer uma live. Daí, e vou fazer no dia 4, vai ser a primeira live, 9 da noite. Vou ligar para o Nil Bernardes para ver se ele topa. Eu acho que eu tinha minha esposa, meus filhos, mais uns 2 amigos que tinham se inscrito no meu canal. Eu tinha, quando eu falei contigo, acho que umas menos de 10 pessoas. Daí, sério, não importa, vamos lá, vamos fazer. E daí, quando nós fizemos, olha, eu tinha acho que 20 e poucas, foi assim, em cima da hora. O Nil Ah, falou: "Sério, eu não estou indo por causa do número de inscritos que tem, nada disso. Vamos pela amizade, vamos lá, vamos fazer". Hoje, graças a Deus, já estamos com um número bem avançado, estamos chegando já perto aí dos 1.000 inscritos, que então, e vamos avançando devagarinho e vamos chegar lá. Inclusive, quem ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se, nos ajude a aumentar bastante o número de inscritos aí, porque precisamos ter mais audiência aqui na nossa live de toda segunda-feira no nosso canal do YouTube. E você, Nil, foi aquele que falou: "Tamo junto, Celião, vamos lá". lógico, Muito lógico. obrigado, viu? É porque o importante, eu tenho certeza que desses quase 1.000 que você já tem aí, o Hã. importante é a qualidade, Sim, né? seguramente, viu? A Seguramente. qualidade das pessoas que estão nos assistindo, isso é muito importante. Com um detalhe, todo mundo sabe, nós temos aí perto de 1.000 inscritos, só que esse vídeo fica no YouTube, fica na internet, e ele está sendo assistido todos os dias, sabe, por pessoas do mundo. Então, No mundo, é uma, lógico, é isso é no muito bom e mundo importante. e fora do nosso mundo também, Fora eu do tenho. nosso Verdade, sem dúvida alguma. Bom, Nil, É, antes de mais nada, eu já quero falar aqui sobre as suas redes sociais. Quem quiser falar com o Nil, tem o site nilbernardes.com.br, tá correto? isso, isso. E E além as disso, redes sociais, o arroba Nil Bernardes, né, que é o Instagram, né? Eu tenho o Twitter também, que é Nil_Bernardes, porque já tinha alguém como Nil Bernardes quando eu fui fazer o Twitter. Era uma moça, entendi. inclusive. Ah, Aí, é? aí ela falou assim: Nossa, mas eu tenho tantos seguidores que entram, aí depois começa a falar comigo e depois sai. Agora que eu descobri, pensam que você.
Eu falei, não, mas tudo bem, está tudo certo. Mas Então, o Twitter, que agora se chama X, né? Twitter fiz. agora mudou para X, né? É o Verdade, X. verdade. Exato. Então lá é Nil Underline Bernardes, mas o resto é tudo arroba Nil Bernardes, o Facebook, o Instagram, Instagram, é perfeito. exatamente o TikTok, né? A gente, Tá tudo porque lá. hoje a gente tem que estar nas redes sociais para a gente poder realmente se comunicar com as pessoas, né? Perfeito, sem dúvida alguma. Agora, quem quiser falar com você para eventos, shows, é só bater um papo com a Alzira e você vai para todo canto? Isso, a Alzira, minha empresária, né? Olha Já lá, minha ó. empresária há mais de 30 anos, né? É esse telefone mesmo dela? É o 11, que é daqui de São Paulo, 997257692. Está aí, Perfeito. Então, 97257692. perfeito. Alzira, beijo para você. Estou com saudade de você também, Alzira. Ó, inclusive, Alzira, eu me lembro que uma vez, Nil, eu não sei se você se lembra, que você fez uma festa num sítio, eu não me lembro onde é que foi, mas já tem uns quase 30 anos esse negócio já. E eu Hum. fui nessa festa e foi uma festa magnífica. A única coisa que eu achei estranha, quando eu cheguei lá, a Alzira estava por lá, eu falei, Alzira, só me explica uma coisa. Como é que você colocou aquelas cabras em cima das árvores? Que tinha cabra em cima da árvore para tudo que é canto, e eu não sabia disso, mesmo sendo do interior. Gente, Ah, cabra sobe em árvore. Eu ah. não sei se é só as cabras que a Alzira tinha arrumado para aquela festa, porque eu olhei aquilo e falei, Alzira, tira aquelas cabras da árvore, elas vão cair tudo. Não, Celinho, era assim. Ô, Célio, você sabe que acontece o seguinte: ela É, sempre comemorava o meu aniversário, sim. mas ela me fazia surpresa, eu nunca sabia. Teve Ah, um também que você esteve presente, que foi na quadra da X9, rapaz. Tinha lembro. 500 pessoas, mas e nesse dia eu estava produzindo na Hum, Copacabana. E eu tá. cheguei muito cansado, passei no apartamento dela, né? Que ela me pediu para dar uma passada no apartamento dela, eu passei lá e ela falou: Olha, o presidente da X9 está fazendo aniversário hoje. Eu falei: Poxa, mas no dia do meu aniversário? Ela falou: Então. E o Royce era o puxador de samba, né, o intérprete da X9. O Royce pediu para você ir lá, para vocês cantarem parabéns. Eu falei: Ah, mas eu estou tão cansado. Você fala para o Royce, por favor, que para ele me desculpar, mas eu não vou. Rapaz, e a festa era para mim. Você imagina como a mulher ficou nessa hora. Mas ela falou, não, mas você tem que ir, nem que seja 5 minutos e tal. Eu falei, então vamos lá, 5 minutos, hein? Aí na hora que eu cheguei lá, rapaz, na hora que eu entrei, estava você, estava o Paulinho Boa Pessoa, nossa, Sim, Leão Lobo, tinha tantos amigos queridos, rapaz, fora, né? Muitos amigos, sim. amigos de infância e tal. Falei, essa é a Alzira, viu? Quase Eu que não lembro, vem na minha festa. sem dúvida alguma, e a Alzira é mestre nesse negócio. A É, Alzira, como poucas, sabe, empresárias, ela faz um marketing fantástico. Alzira, beijo grande para você, querida. Estou com saudade também de você, hein? E estou me lembrando de uma outra festa, Nil. Eu não me lembro que lugar que foi. Eu só me lembro que foi na Zona Norte, que nós levamos o nosso amigo em comum, o Durso, que era presidente da UAB São Paulo. Lembra isso, disso? isso, foi na Zona Norte. Aí foi num buffet de um Foi. amigo nosso chamado José Paton, Sim. né? Também, esse aniversário também foi surpresa, Foi porque surpresa também? porque esse não foi no dia do meu aniversário. Esse Sim. foi num outro dia, foi num dia após o meu aniversário. Aí É. ela falou que era aniversário de uma amiga. E nesse dia, inclusive, estava minha mãe, estava minha irmã, Ah, estava eu todo. lembro disso. Tem várias fotos, Tem. você com o urso, Orival Pessini estava também, Pronto. Foi uma grande amigo grande do Arez festa. Soares, né? Aham. Tava Inclusive agora, se você me permite, Alzira, só para você, tá bom? A gente precisa combinar uma festa de aniversário para o Nil, na minha chácara, aqui.
tá? Mas vai ser surpresa para ele, tá bom? Daí a gente vai lá, faz, convida um monte de amigo e vão para lá. Daí a gente aproveita, faz uma live, transmite essa live o dia inteiro recebendo os amigos do Nil Bernardes, né? Vamos embora. Mas está combinado, mas depois a gente faz uma surpresa para você, tá bom, Nil? Tá bom, rapaz. Perfeito. Bom, Nil, vamos começar a falar de música agora, porque Ah, você está aí na sala da sua casa, está aqui na minha sala, um monte de disco aqui atrás querendo ser tocado, músicas suas, para a gente poder matar a saudade. Na live que a gente fez no dia 4 de setembro, no uhum. finalzinho da live, você cantou uma música que você fez em homenagem ao seu saudoso pai. Eu falei, como é que chama o seu pai, Nil? Você falou, Zé. Então, Zé. o seu Zé, que está no céu hoje. E como é que foi mesmo? Só para a gente lembrar um pouquinho. O seu pai ficou doente, Isso, faleceu, isso. e você depois teve um sonho que o seu pai falava, filho, você parou de compor, o que está acontecendo? É isso mesmo? É isso mesmo. Eu havia ganho o Hum, Festival Rímula, né? Que foi o último grande festival que teve, televisionado, foi pelo SBT, o Gugu que apresentou o Festival Rímula Shell, né? uhum, Isso foi em 1991. tá, E logo depois disso, e o meu pai esteve presente nesse festival. E tá. logo depois ele faleceu. Uhum, Aí um dia eu sonhei com ele, né? Mas sonhei com ele. O meu pai ele teve câncer e você sabe que é uma doença que castiga muito a pessoa. sem O dúvida. câncer é uma doença, quando ela chega na fase terminal, você até pede a Deus que Deus dê o descanso para a pessoa, Sim. porque a pessoa sofre muito. E meu pai estava nessa situação. Uhum, E depois, quando eu sonhei com ele estava bonito, ele estava legal, sabe? Ele estava num jardim lindo, ele estava sentado assim, e ele falou para mim, filho, você parou de compor? Por que você parou de compor? olha só. Eu falei, pai, eu não sei, eu não tenho inspiração, não tive inspiração, tal. Ele falou, não, mas vai buscar essa inspiração e tal. Foi mais ou menos isso a conversa. E eu Uhum, fiquei muito feliz de rever meu pai, né? E meu uhum, pai bonito, né? Não era aquele meu pai que faleceu, era o meu pai que estava em outro plano e num plano maravilhoso. Aí uhum, eu acordei, né? Vim para a cozinha, tal, aquele negócio de você tomar água, tal, sentar, sentei, acordei, estou acordado, acendi a luz, peguei um caderno e comecei a escrever. E comecei a uhum. escrever essa música, né? O Peão e o Rei. Isso Certo. há 30 anos atrás. Mas E- essa música, hum, faltava alguma coisa hum, para mim terminar nessa música. Por hum. isso eu não mostrei essa música para ninguém. Eu não quis que ninguém gravasse essa música. Essa música estava ali guardadinha. E conversando há um tempo atrás com um amigo também, chamado Zé, que a gente chama de seu Zé também, e o Tá. seu Zé falou para mim: Olha, você precisa acabar aquela música. Eu falei: Que música, seu Zé? Ele falou assim: aquela música, você sabe qual é que é. Se você não Nossa. souber, você vai lembrar. E eu lembrei da música, rapaz. Aí eu em casa acabei a música e hoje a música está aí. Está inclusive com o clipe gravado já. Perfeito. A música se chama O Peão e o Rei. Exatamente. Você fez essa música há 30 anos e Há só 30 anos. agora que você gravou. Isso. E eu estou tendo o privilégio agora, gente, que o Nil acabou de me dizer que esse clipe ficou pronto quando, Nil? Ontem, Ontem ficou pronto. ontem nós fizemos o último acerto final, né, de colocar imagens, a finalização do videoclipe, né? Nós Entendi. gravamos esse clipe no dia 12, né, de um dia abençoado, um dia de Nossa Senhora, né? Sim. Então, tudo, tudo parece dar certo, né? Mas Uhum. esse clipe nós terminamos. Quando nós terminamos esse clipe, eu falei, eu vou mandar esse clipe para a pessoa que me acompanha desde o começo da minha carreira, que é você. Então, Muito eu obrigado, rapaz. Me senti honrado quando você me falou isso. Eu falei, puxa vida, sou merecedor, tanto tão honrado que eu estou com isso.
Então, em primeira mão, você mandou esse clipe aqui para o seu amigo de longa data, Célio, e eu vou ter o privilégio de mostrar, então, em primeira mão, o Que bom. clipe. Posso mostrar esse clipe agora, então, com a sua autorização? Nossa, que bom, maravilhoso, maravilhoso. Eu pensei que você ia guardar para você. Eu vou mostrar para todo mundo que todo mundo tem que conhecer essa obra-prima que você acabou de finalizar e está aqui em primeira mão no nosso programa, que tem uma letra magnífica e uma homenagem mais do que merecida para o seu saudoso pai, o seu José, ou como era chamado, seu Zé. Seu Zé. Tá Seu bom? Zé. Vamos juntos, então, curtir o clipe agora, Nil? Vamos lá, Célio. Um cavaleiro tocando boiada vivia, quando uma luz no horizonte distante surgiu, como um rei mago seguindo a estrela guia. O cavaleiro no campo essa estrela seguiu, e de repente um peão que era feito de aço ouviu uma voz que falava ao seu coração. Era o melhor laçador e então virou um laço, agora juntando rebanhos por todo o sertão. Ei, boi, toque essa boiada. Ei, boi, também saltarei. Ei, boi, também sou boiada, e sou cavaleiro saudando a presença de um rei. Rei é um raio de luz que vem do infinito, o barco que vence as ondas revoltas no mar. Rei é o canto da mata que ecoa um grito, é o caminho seguro pra qualquer lugar. Rei é o vento que sopra e levanta a poeira, alguém que semeia na terra o milagre do grão. Rei é aquele menino que abre a porteira, rei é o som do berrante de cada peão. Ei, boi, toque essa boiada. Ei, boi, também saltarei. Ei, boi, também sou boiada, e sou cavaleiro saudando a presença de um rei. Tudo que eu conto aqui foi vivido num sonho. Talvez tudo aquilo que eu viva sejam sonhos meus. Só sei que no som das palavras que aqui eu componho existe uma força maior, a presença de Deus. Ei, boi, toque essa boiada. Ei, boi, também saltarei. E sou cavaleiro saudando a presença de um rei. Ei, boi, toque essa boiada. Ei, boi, também saltarei. Ei, boi, também sou boiada, e sou cavaleiro saudando a presença de um rei. Ei, boi, toque essa boiada. Sou cavaleiro saudando a presença de um rei. Rei, boi. Mas, Nil, que coisa fantástica que ficou esse clipe. Você e a sua equipe realmente estão de parabéns. Sucesso. Uma homenagem magnífica que você fez ao seu saudoso pai Zé, e é realmente uma coisa incrível. É uma obra de arte esse clipe,
parabéns e muito sucesso, que você merece cada vez mais, meu irmão. Parabéns. Obrigado, meu irmão, obrigado. A gente fez uma coisa simples, mas é uma coisa de coração mesmo, né? A Sim. gente quis escolher imagens que realmente condizesse com a mensagem da música, né? Uhum. Porque a mensagem que eu quero dar a respeito desse peão é que ele de tocador de bois, de repente, ele era o rei do laço, né? Mas Sim. aí ele foi laçar pessoas, né? Uhum. Para realmente reconhecerem o poder desse rei, né? Esse Sim, rei que vem do infinito, esse rei que está em tudo, né? sem Esse rei, dúvida. ele está na mata, ele está no vento, ele está no mar, ele... Está em todo canto, sem dúvida alguma. Ô, Nil, e falando nisso daí, rapaz, o seu pai, ele era músico também? Meu pai era músico, mas ele não era músico profissional, né? Ele Sei. tocava saxofone. Meu pai, ele trabalhava Hum, na Companhia Municipal de Transportes Coletivos aqui em São Paulo, que se chama CMTC. Não existe mais, né? lembro. Não Mas existe mais. na época ele trabalhava na CMTC e É, ele era mestre de obras, né? Ele não sei. era motorista nem cobrador, nada, mas ele era mestre de obras. Então ele Hum, construía as garagens, ele ia ver se tinha algum problema, tal, para refazer uhum, alguma coisa, tal, né? uhum. E ele se aposentou. E ele chegava à noite em casa do trabalho, pegava o saxofone e ficava estudando, né? Ele estudava, ele botava o bona lá e tal, e Sei. tocava as notas. E eu, nessa época, eu tinha uns 4 anos, 4, 5 anos de Aham, idade, eu ficava do lado dele, né? aham. E foi ali que eu aprendi as minhas primeiras músicas, as minhas primeiras canções, tal. Foi com ele tocando saxofone, ele começou a me ensinar. Eu não sabia ler ainda, né? Mas ele me ensinava e eu decorava as músicas. Ele tocava no saxofone e eu cantava junto com ele. Que coisa ali. Então está no sangue, a música está no sangue desde criancinha, né? Desde criancinha, desde criancinha. Muito Eu bem. acho, Bom, acho que então, já no ventre da minha mãe eu já estava cantando já. já estava cantando e, com certeza, no útero da sua mãe já escutava ele tocando saxofone, Ah, né? sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Está no sangue. Então, mais uma vez, que Deus o tenha, seu Zé. Está aí a homenagem do querido filho Nil Bernardes, com essa canção realmente fantástica, O Peão e o Rei, que agora vai É, ser tocada no Brasil inteiro, com toda certeza aí pelas rádios, pelas TVs, e o Nil vai estar em todo canto, cantando e tocando essa música em homenagem ao seu saudoso pai. Com toda certeza. já está em todas as plataformas digitais já, né? Tá. Então, o pessoal que tem as plataformas aí é só botar lá o Peão e o Rei Nil Bernardes e tal, e aí Sim. já ouve a música tranquilamente. Bem lembrado, quem quiser escutar a música completa mais uma vez, nilbernardes.com.br, só entrar no site do Nil Bernardes aí, já vai ter lá o clipe da música completo para poder ouvir quantas vezes quiser, baixar e tocar. Tá certo, Nil? Pode ir direto no YouTube também, vai No direto no YouTube. YouTube, exatamente, bota lá Nil Bernardes, o Peão e o Rei, que Pronto. Já está lá disponível para todo mundo, então. exatamente. Perfeito. Bom, agora falando um pouco mais sobre a sua carreira, essa música é a mais nova do Nil Bernardes, só que aquela música no final, Nil, bom, quantas músicas você falou da outra vez, mas só para as pessoas lembrarem, quantas músicas você tem gravadas? Então, rapaz, é aquela tal história. Eu disse entre composições gravadas, né? Hum, Entre adaptações, versões, né? Uma série de coisas, passa de 1.000, né? tá. Mas a gente não sabe o número exato, né? Porque tem muita coisa também que gravam, tem muitas Uhum, canções que gravam e a gente não fica sabendo, né? Às vezes eles não pedem autorização, não é por maldade, não. Às vezes a pessoa não sabe que precisa pedir uma hum, autorização para gravar e tal. Às entendi, vezes gravam, né? Como não é comercializado, acaba a pessoa mesmo vendendo o seu CDzinho e tal. E às vezes entendi. ali tem música nossa, né? Não só minha, Uhum, como de vários compositores também. E a gente nem fica sabendo que a é. música foi gravada, né? Bom, mais de 1.000 gravações, com certeza, músicas suas gravadas, com toda E, certeza. com O, certeza. a música Sonho de um Caminhoneiro, de que ano que é essa música, hein? Então, essa música, ela foi gravada primeiro
pelo Antônio Borba. Olha aqui, olha você vê. Oh, que coisa, gente. Olha que raridade ali na mão do Nil, ó. Exatamente. É o LPzão, né? É o É, LP que a gente tem, né? E sei, nós ainda colecionamos, né? é verdade. Eu Então, tenho esse LP a primeira gravação foi feita pelo Antônio Borba. do Antônio Borba, exatamente. Só Tá. que esse LP, ele Hum, demorou para sair. Foi uma produção do Tony Campelo hum, e a gravadora demorou para sair. O Tony mesmo chegou para nós e falou: olha, está muito enrolado lá, a gravadora e tal. Se vocês quiserem mostrar a música para outra pessoa também, vocês podem mostrar, né? hum, Ele já havia tentado mostrar essa música para o Sérgio Reis. O Tony tá. Campelo, ele era produtor do Sérgio Reis também. Tá. Então, antes do Antônio Borba gravar, ele Uhum, tentou mostrar a música para o Sérgio, mas o Sérgio não quis ouvir, né? tá. Então, nessa fita que o Sérgio não quis ouvir, tinha uma Uhum, outra música que foi um grande sucesso também, que era Filho Pródigo, né? Que o Sérgio sei. gravou mais tarde, o Sérgio veio a gravar, gozado, né? Mas é uma Ele coisa. seria o primeiro a gravar, ele seria o primeiro a gravar, mas, no entanto, depois ele gravou depois de outras pessoas terem gravado. É uma coisa interessante que às vezes acontece na vida do artista, que muitas vezes ele, puxa vida, por que que eu não gravei essa música antes? É que tem um momento certo, né, Nil? Não adianta. Exato, exato. Eu acho que a música também, às vezes, ela procura o artista, né? Às vezes Entendi. ela não acontece. É você ver, por exemplo, Dormir na Praça. Eu fiz Sim, back vocal na primeira gravação do Dormir na Praça com o é, próprio Bruno e Marrone, né? Foi uma sei. produção do Felipe, da dupla Felipe e Falcão. O Uhum, Felipe chegou para nós e falou: olha, é uma dupla nova que está chegando aí, inclusive o cachê não é. Não, bicho, vamos lá, vamos, não importa cachê, não, vamos nessa e tal. E fomos, na época foi eu, a Silvinha, a Tânia sim, Lenk, né? O Ringo, esse pessoal Ringo, todo, né? sim. E fizemos coro nessa primeira gravação do Uhum. Bruno e Marrone, nesse primeiro LP deles, que tinha essa música e não foi sucesso. O sucesso do Dormir na Praça foi muito mais tarde, num outro disco que eles gravaram. Sim, mas o sucesso estourou mesmo com Dormir na Praça, depois com o Bruno e Marrone, né? Eles Exato, gravaram, exato. Eles gravaram nesse LP, tá, num dos primeiros LPs deles, que foi produção do sim, Felipe, mas o sucesso foi outra música. E ficou entendi. lá escondido o Dormir na Praça. O Aham, Dormir na Praça foi um acidente. Eles fizeram o Dormir na Praça ao vivo numa rádio e é, alguém gravou toda aquela. É como nós estamos fazendo agora aqui, né? sim. Mas naquela época era rádio e alguém gravou e lançou um disco pirata de tudo Olha que eles só, cantaram na rádio. E tinha o Dormir na Praça nesse disco pirata. E aí a gravadora foi obrigada a fazer um disco parecido com o disco pirata, com o som do disco pirata, para poder vender. Que gozada, né? As coisas que incríveis. que coisa! Quer dizer, eles gravaram a música, ficou a música Dormir na Praça, ficou dormindo durante alguns anos. Isso. Esses dias eu recebi aqui outro grande amigo seu, e você sabe perfeitamente disso, o Elias Muniz, que é um dos compositores, né, da música Dormir na Praça, Exato, é. e ele contou a história, né, de quando eles fizeram, ele e a Fátima Leão. Olha lá o Elias Muniz, ó. Eita, Elias! É, rapaz. O Elias também gravou música nossa, né? Um amigo muito querido, né? Eu costumo chamar ele de anjinho, ele parece um anjo, né? É Ah, sim, uma pessoa que fala, né? Você conversa com ele, você sente uma paz tão grande, né? é Eu, às verdade. vezes, eu ligo para ele só para ter paz. Ah, é? Vou começar a fazer isso, então, quando eu estiver aí, meio assim, meio atribulado com alguma coisa. O Elias, vamos conversar um pouquinho, vai. E vamos bater um papo que o Nil falou que você, aí a gente encontra paz, né? É um Bom, cara maravilhoso, Elias. sem dúvida alguma, grande abraço, Elias Muniz. Mas a gente estava falando do sonho de caminhão, de um caminhoneiro. Essa música é Aham. sua e de quem? E do Chico Valente, que era o Terry Winter, né? Que assinava como Chico Valente, né? O Terry Winter.
Lembra uma música que ele cantava em inglês para a gente aí, Nil? Summer Holiday, né? One sunny day, I met you, Summer Holiday, Summer... Foi um grande sucesso, né? E Sim, todo mundo achava que ele era inglês, que era sim. americano, né? É, Porque o nessa... inglês dele era perfeito, né? Ele era filho de ingleses e tal. A primeira língua que ele aprendeu foi o inglês. Então, realmente, ele compunha muito bem inglês e tal. Summer E Holiday estudou no Brasil e na América Latina também, né? tocou. E, na realidade, quando você fez essa música com ele compunha também, e para não, poxa vida, fazia um sonho de um caminhoneiro, como Terry Winter. Não. É. E daí ele falou: vou usar o pseudônimo de Chico Valente. Chico Valente, ele falou, eu preciso de um nome forte, né? Um nome terra, né? Um nome assim, né? Ah, Então ele falou, Chico Valente, o que você acha? Eu falei, perfeito. perfeito. Parece Chico Valente parece um cara forte, né? Parece um cara. Pronto. Chico é o homem da terra, né? Então, Chico Valente, Exatamente. forte. Esse aí laça o boi, vai lá, agarra ele, joga no chão e pronto, né? Mais ou Mas, menos isso mesmo. mas essa música, ela terminou fazendo sucesso com quem? Quem fez o primeiro sucesso com ela? Ah, foi o Milionário José Rico, né? Milionário José Rico foi um estouro. A música toca até hoje, rapaz. Essa Sim. música, ela foi gravada em 1981, então Hum, ela já tem 42 anos, né? nossa, 42 anos e mas, é sucesso até hoje, mas graças a você, Deus. mas você está com 42 anos, Nil. Que isso, rapaz? Um pouco Vo- mais. Você está aí começando a vida agora, e esta música, como é que veio a história dela? Tem alguma... O porquê que você fez essa música com Entende? Chico? Eu era músico do Terry Winter, né? Tá. Eu era músico dele. Eu tocava contrabaixo e fazia back vocal na banda dele. E Hum, começamos a viajar e ficamos muito amigos, né? E hum, aí eu já compunha, já tinha algumas coisas, né, gravadas é, por amigos, né, e tal. Aí pintou, né, esse negócio da gente compor e tal. E um dia numa viagem para show, no carro, a gente estava ouvindo o Sérgio Reis, sempre na nossa vida, né? O Sérgio Reis cantando uma música chamada Lobo da Estrada. Aí o Terry Winter virou para mim e falou assim: pô, olha, a gente podia fazer uma música, porque o Lobo da Estrada enaltecia o caminhoneiro, né? Aquele cara que tem várias namoradas e tal, o Lobo da Estrada. sei. Ele falou: a gente podia fazer uma música que quando o caminhoneiro ouvisse, ele sentisse saudade de casa, né? Ele tirasse um pouquinho o pé do acelerador e botasse um pouquinho mais o pé no freio, tal. Foi exatamente isso que ele me disse. Eu falei, pô, boa ideia. E nisso eu já fui pensando, né? Em alguma coisa, em algum tema, já a imagem já estava, né? E Hum, quando nós fizemos o show, nós fomos para o hotel e tal, e aí eu fui para o apartamento que ele estava, com violão e tal, e começamos já ali compor a história dos dois hum. amigos, dos sonhos de um caminhoneiro. Quando nós retornamos para São Paulo, na casa da minha mãe, a gente terminou o sonho de um caminhoneiro. Que coisa! E foi uma música rápida, então, não é que demorou meses Não, para não, fazer. não, Foi. não, foi assim. A gente já tinha uma parte da música tal. A gente Hum. já vinha na viagem, quando nós viemos embora, a gente já vinha cantarolando já. Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão. Do caminhão. Aí a gente já tinha alguma coisa para preencher ali no Aí Entendi. quando nós chegamos, aí, né? E aí, vão levando um sonho de cidade em cidade para serem donos do seu caminhão, né? Que é o intuito, né, de todo caminhoneiro, né? O sonho Sim, do caminhoneiro é realmente ter o caminhão dele, né? sem dúvida alguma. E essa música retrata bem a história de vida do caminhoneiro, ah, talvez até um pouco antes, porque hoje, muitas vezes, os caminhões são bem diferentes, com É, toda a tecnologia que tem. E antes, o caminhoneiro era aquele, meu, ele pegava a estrada aqui em São Paulo,
para fazer um transporte numas estradas esburacadas, era mais ou menos assim: olha, eu estou saindo, não sei se eu volto, porque era meio que uma coisa de risco, né? E a gente via os caminhoneiros nas estradas, que era aquele negócio, paixão pelo que faz, né? Então, por isso é que a música fala, eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão. É isso mesmo. E iam de cidade em cidade dirigindo o seu caminhão. E depois, exatamente. e depois conta a história. De cidade em cidade de serem donos do seu caminhão. Exato. E aí a gente fala, né? Suas viagens eram intermináveis, de cansaço, de poeira e chão. Sim. E um dos amigos, o recém-casado, ia ser pai do primeiro varão, né? Com alegria vinham pela estrada, não vendo a hora de chegar, e o caminhoneiro disse ao amigo: vou lhe dar meu filho para batizar. Porque o filho para batizar a gente sempre dá para o melhor amigo. Sim. Não é? Então, velho, a letra vem, é coisa de Deus. E a maneira da gente compor era algo magnífico, porque um completava a frase do outro, sabe? Era uma coisa do outro mundo a gente compondo. Eu falava uma coisa, ele completava, e do que ele completava eu já falava outra, é como se a gente armasse um quebra-cabeça, sabe? E dali a pouco o quadro estava pronto. Era uma coisa de Deus mesmo. Sem dúvida alguma. Isso aí, quando o milionário José Rico, eles fizeram um sucesso com essa música, mas no mundo. Eu me lembro que na época eles faziam shows na China. Milionários aí nos anos 80, 90, eles eram aclamados no Brasil inteiro e fora do Brasil também, né? Inclusive, esse filme, Sonhei com Você, que Sonhei com Você também foi um grande sucesso deles. Sim. Mas no filme Sonhei com Vocês tem uma cena que eles cantam Sonho de um Caminhoneiro. Olha só. Nil, canta um trecho dessa música pra gente. Cadê o seu violão? Tá firme aí? Senão eu vou pegar o meu aqui, ó. Eu vou pegar o meu aqui também, daí a gente toca junto. Não, né? Porque essa parte, ela era cantada, a parte da declamação, que o Zé declama, que o Zé Rico declama. Sei. O Antônio Borba canta, na gravação do Antônio Borba ele canta. Naquela curva, à beira da estrada, uma cruz ao lado do Pinheiro, né? Mas o Zé Rico resolveu declamar. E aí arrebentou, né? Porque aí pegou firme mesmo, né? Sem dúvida. Você tem ideia de quantos LPs foram vendidos na época por causa dessa música, Nil? Olha, eu soube, através de um amigo da Continental Disco, que depois foi vendido para o Warner. Você sabe que encamparam muita coisa, né? Sim. Mas eles acreditam que essa música, Sonho de um Caminhoneiro, em todos os discos que ela saiu do Milionário José Rico, já tem uma vendagem maior do que 30 milhões de cópias. Nossa, rapaz. Né? Porque ela saiu nos grandes sucessos, saiu no Sucesso Não Sei o Quê, vários discos do Milionário José Rico, né? E esse rapaz me disse, olha, deve ter vendido mais de 30 milhões de cópias já, O Sonho de um Caminhoneiro. Verdade. Você sabe, Nil, que tem uma coisa que às vezes eu penso, eu não sei se você concorda comigo, tem alguns artistas, tem algumas músicas, por exemplo, se o Nil Bernardes tivesse nascido nos Estados Unidos e lançado essa música lá, seria uma coisa que, o mundo teria tomado conhecimento e não tinha vendido 30, 40, 50 milhões de cópias. Teria vendido 500 milhões de cópias, porque é interessante isso. Eu estou me lembrando, eu não sei, você se lembra daquele compositor, doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Claro que você é palmeirense, estou brincando. Estou brincando, o Nil é corintiano roxo. Manuel Ferreira. Manuel Ferreira, exatamente. Eu estou até
perguntando para você, eu estou me lembrando que eu tenho até uma foto dele aqui, com Ah, ele, que quando eu fiz uma entrevista com Manuel Ferreira, 2003, 2004, e ele contando a história dessa música. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Eu já não sei, mas sabia mais o que fazer. E, bom, troquei o coração, mas continuou sendo que botaram um coração corintiano. E na época, aham, eu conversando com ele, ele falou: sério, certa vez eu estava na Itália e num restaurante e começaram a tocar essa música, e depois o músico que estava tocando ao vivo me conhecia e me chamou lá e falou: olha, vem cá, gente, esse é o brasileiro, compositor dessa música, e todo mundo cantando junto, né? E aham. daí diz que o músico lá falou: se você fosse americano, você tinha, sabe, ficado arquimilionário com essa música, porque realmente foi. E eu transfiro isso, a mesma coisa, para você, com todos os grandes sucessos que você já fez. Esta é apenas mais uma das suas. Bom, o Rei do Gado, aquela música, o Rei do Gado, que é isso, gente? É uma coisa Pois que é. fantástica. Então, essa aqui, Sonho de Caminhoneiro, de um caminhoneiro, é mais uma grande música. Quer dizer, Nil, você tinha que ter nascido nos Estados Unidos, não. Nasceu aqui, porque senão a gente não ia ter amizade, não ia te conhecer assim, né, pessoalmente. Então, Mas aí você tinha que nascer lá também. tinha que nascer lá também, pronto, Aí né? você tinha que nascer lá também. Aí está tudo certo. Aí estava tudo certo. Bom, Nil, essa música foi mais um grande sucesso, mais um campeão de vendagens. Estourou no Brasil inteiro e todo mundo cantou, com certeza. Ah, falando tanto de música, mas como também. Você tem alguma história interessante com algum, por exemplo, quem que você já produziu? Que além de compositor, cantor, você também é produtor. Que Uhum. artistas que você já produziu? Olha, eu tenho uma história muito bonita. É uma história que eu já contei em algumas lives que eu fiz. Eu Tá, faço questão de lembrar dessa história. Eu produzia com o César Augusto o sim. Bruno e Marrone, né? Uhum, Foi nessa época que eles estavam estourando com o Dormir na Praça, né? sim. Então eles Uhum, vieram para a gente fazer a produção deles. Eu era o produtor do disco. Eu uhum, trabalhei muitos anos com o César Augusto sim. fazendo coprodução, né? Uhum, Então a coprodução é assim, a gente divide muito o trabalho, né? Trabalho de estúdio, trabalho de bases, né? Trabalho de coberturas. Aí, por exemplo, o César Augusto dirigia a voz do Bruno, eu dirigia a voz do Marrone, né? sim. Dirigir a voz é você ir lá, o cara está cantando e você está lá observando e dizendo para ele, olha, é assim, está ótimo, ou, não, olha, faz assim que assim fica melhor e tal. É assim que a gente dirige, né? E o Bruno chegou um dia no estúdio, eles tinham um show e eu já estava no estúdio já, porque a gente tinha feito bases, alguma coisa assim, e o César Augusto não estava ainda. Aí o Uhum, Bruno falou para mim, ô Nil, eu preciso botar a voz numa música e tal. Eu falei, olha, o César não chegou. Ele falou, você põe a voz para mim? Eu falei, põe, não tem problema, eu estou aqui para isso também, né? E fui gravar a voz do Bruno. Aí preparei tudo, que a gente prepara, né? O produtor sim, vai, prepara o fone para ver se o som de fone está legal, tal, bota a letra na estante, tudo isso a gente procura deixar o artista à vontade. Aí sim. chamei ele e falei, Bruno, que música que você vai querer? Olha, vamos gravar Passou da Conta. Falei, tá legal. Aí cheguei para o técnico, Alex, falei, olha, vamos gravar Passou da Conta. Aí tudo bem. O Bruno foi para a técnica, nós estávamos gravando no estúdio Mosh, ele saiu da técnica, foi para o estúdio, eu fiquei lá na mesa. Aí ele falou assim, ô Nil, eu vou dar uma passada para dar uma esquentada na voz, tá legal? E tal, tudo bem? Eu falei, maravilha, pode passar à vontade aí. Aí começou a tocar o arranjo, né, da música, né? Eu virei para o Alex, falei, grava. Aí o Alex foi, botou lá, play rec, né? Sim. E ele começou a cantar. Passou da conta, agora chega.
Nossa, aquela coisa foi me envolvendo, e na hora que chega aquele agudo do vai amanhecer, e dessa vez eu quero acordar sozinho. Meu Deus do céu, eu comecei a chorar. Comecei a Nossa, chorar, mas chorar de escorrer lágrima. Eu tive que me afastar da mesa, porque ia pingar nos eletros lá da mesa, né? E, rapaz, eu não, ele cantando, ele se envolveu com a música e cantando, passando, hein? Aí, quando ele acabou de cantar, ele virou e falou: E aí, Nil, vamos gravar? E eu não conseguia falar. Aí o técnico apertou o talkback e falou para ele: o Bruno, o Nil está chorando aqui, velho. E o Bruno se assustou, pensou que eu tinha recebido algum telefonema, alguma coisa, sim. para mim estar chorando. O Bruno veio correndo, saiu do estúdio, veio para a técnica e falou: Nil, o que foi que aconteceu? Eu falei: Bruno, você me emocionou, velho. Que coisa linda você fez agora cantando essa música, né? Que E coisa. você nunca mais na sua vida vai cantar essa música como você cantou agora. Aí ele falou: então vamos gravar. Eu falei: está gravado. Nossa! Aí ele falou assim: eu posso ouvir? Eu falei: deve, lógico, você vai ouvir. Aí o técnico apertou o play, ele sentou. Aí na hora que acabou, ele estava emocionado. E todo mundo na técnica se emocionando e você agora se É. emocionando novamente, lembrando da história. Aí Esta ele virou para mim e falou: Nil, realmente eu nunca mais na minha vida canto essa música como eu cantei. E foi a gravação que foi para o disco, sem retoque nenhum, sem afinação de Pro Tools, nada. nada. Exatamente como ele cantou a música, depois eu só coloquei, dirigi também a voz do Marrone, fazendo segunda voz na música, e é a música que foi para o disco. Então, De quer quem dizer, que é? são coisas que acontecem na vida da gente. Como é que Sim, aquela hora, sabe, o meu anjinho, porque a gente tem os anjinhos que ficam, né, perto sim. da gente. O meu É. anjinho bateu no meu braço e falou assim: grava, pedi para o técnico gravar. Essa música, de quem que essa música passou da conta, Nil? Essa música é do Felipe, que é da dupla Felipe e Falcão, e do Sim. Bruno, né? Ah, Depois, mais você tarde, o Zezé também gravou ela também, foi hum, produção nossa também, né? hum. O Zezé Vo gravou. você se importa de pegar o seu violão e cantar pelo menos um trechinho da música pra gente? Você já cantou um bom pedaço aí, eu não Olha, sei, eu sinceramente eu não sei. Eu sei só esse pedaço, né? só para as pessoas lembrarem, passou da É, conta, só o falo, começo. vai amanhecer e dessa vez eu quero acordar sozinho. Vai ser melhor assim, vai ser melhor para nós, vai ser melhor para os dois. É uma coisa assim, vai, porque é alto, é muito Sim, alto. é, Ele pegava a nota de ponta que ele pegava é uma nota ré, e é sei. muito alto, né, rapaz? O Bruno realmente ele tem um diferencial muito grande na voz dele, não, rapaz? É uma Não, ele pessoa que tem uma canta com a inclusive alma, canta ele com a alma. canta com a alma mesmo. Tem até uma Sabe? coisa que vocês produtores, isso é que eu já ouvi falar, vocês produtores, uma vez, eu não me lembro se foi você ou quem foi que me falou. Sério, Leonardo tem uma lágrima na garganta. Ele É, canta com uma. Que ele canta, você fala, gente, onde é que ele está arrumando tanta emoção para botar nessa letra, nessa música? Daí, exatamente. eu não sei se foi você que falou, quem foi que me disse isso. O Pode Leonardo ter tem um. sido eu, sim, porque eu produzi o Leonardo, né? O Leonardo Sim. gravou várias músicas minhas, né? Inclusive um dos Uhum. grandes sucessos da dupla Leandro e Leonardo, que foi tema também da novela O Rei do Gado, foi Doce Mistério, né? Que Doce eles gravaram, Mistério. né? Aham. Leonardo, além de ser um ser humano maravilhoso, né? Sim, O Léo é aquilo, né? O Léo é sim. aquilo que ele passa, né? Ele passa o que ele é. O Léo é na televisão, o que ele é no estúdio, o que ele é com a gente e tal. Do É mesmo, um cara. é a mesma pessoa, né?
Tem alguma história curiosa sua com o Leonardo, ô Nil? Eu tenho. Eu tenho algumas histórias. O Leonardo era muito brincalhão, né? É, Teve uma noite que a gente estava no estúdio, a gente estava gravando, né, as bases dele. Ele chegou, devia ser mais ou menos umas 2 horas da manhã. Aí ele entrou no estúdio e estavam os músicos, né? Todos fazendo a base e tal. Ele esperou acabar a base e falou assim: gente, tem uma notícia para vocês. Abriu uma casa só japonesinha, 18 aninhos, coisa mais linda do mundo. Aí um dos músicos virou para ele e falou assim: aonde, Léo? Aonde, Léo? Ele falou: a 30 quilômetros de Tóquio. o Leonardo. Era o Leonardo chegando e já alegrando o ambiente. No programa do Fausto, por exemplo, ele me chamou no camarim deles, né? Na época eu era da banda, né? E ele sempre me chamava. Quando ele chegava lá, ele, cadê o Nil Bernardes? Quero conversar com ele. Aí ele me chamou do camarim e falou: ih, rapaz, hoje eu vou te contar. O Fausto costuma pedir umas músicas para a gente cantar, e tem música que eu gravei, mas eu não lembro. Eu não lembro a letra. Dá para você pedir para ele não fazer essa música, nem essa, nem essa? Eu falei: olha, é meio perigoso. É meio perigoso, Léo. Não, por favor, eu não podia deixar de atender o pedido dele, né? Eu fui no camarim do Fausto, pedi para falar com o Fausto lá, o pessoal que ficava na porta me deixou entrar, eu entrei, falei com o Fausto. Falei: Fausto, o Léo pediu para você não pedir essas músicas aqui para ele, que ele não sabe a letra. Você adivinha, né? Foram as 3 músicas que o Fausto pediu para ele cantar ao vivo. Era muito legal, era muito legal. E o Fausto, eu não tenho amizade com o Fausto Silva, mas nós trabalhamos quando eu entrei na Rádio Globo, ele estava saindo da Rádio Excelsior, onde ele apresentava o Balancê. Então a gente viu assim muito pouco, então amizade eu não tenho. Mas o Fausto, gente, o Nil falou aí, en passant. Não, eu fazia parte da banda. Não, o Nil, ele foi o maestro da banda do Faustão durante quantos anos, Nil? Nós ficamos lá durante 9 anos, né? Durante 9 anos, né? E você? Eu não era, na realidade, eu não era maestro, nós tínhamos grandes músicos lá, né? Nós tínhamos o maestro Tachotti, que fazia os arranjos, né? Nós tínhamos o Adeildo Lopes, que também fazia arranjo, o próprio Marcinho Eiras, Luiz Esquiavon fazia um arranjo e tal, né? E eu mais ou menos coordenava as coisas, né? E depois, você... Não vem com esses negócios, não, mas você era o cara lá. Eu me lembro. Eu criava muitas coisas, né? A gente criava, né? Mas a gente tinha. Das férias lá no Catinho, viu? Sim, mas você ficava ali à frente. Sabe uma das imagens que eu lembro direitinho? Eu vou pegar essa banda hoje aqui. Sim. E ele começava uma música de não sei quem. Daí o Nil... E o Nil saía tocando e o pessoal cantando junto. E daí eu me lembro, tirei. A banda era maravilhosa, velho. Sim. Ele um dia quis pegar a banda, então ele disse o seguinte: a banda do Amigão, tal, se vocês quiserem levar a banda do Amigão para bailes e tal, mas não dava para a gente fazer show com a banda do Amigão, porque durante a semana a gente tinha afazeres do programa. A gente ensaiava, né? A gente, às vezes, tinha atração que ia fazer com a gente tinha que ensaiar com a atração, né? A atração vinha para o estúdio para ensaiar com a gente, tinha dança dos famosos que a gente... E o pessoal convidava a gente para fazer show sábado e domingo a gente estava no programa, não tinha jeito. Mas ele falou: a banda Domingão, por exemplo, toca Newton César. Aí eu ainda fui passear. Aí ele pensou: bom, esse daí já foi, né? A banda Domingão também toca Ovelha. Eu, e a banda vinha atrás. Nunca mais esquecerei. Aí ele quis me pegar legal, rapaz. Ele falou assim: a banda Domingão, a gente não tocava esse pessoal, entendeu? Tocava.
Aí ele falou, a banda Domingão toca Bartô Galeno. Aí eu fiz, no toca-fitas do meu carro, uma Nossa, canção. Ah! Aí acho que ele pensou, não não tem adianta. jeito. Eu lembro de uma vez, Nil, no programa do Faustão, que ele estava jogando uma música, jogando outra. De repente, e ele começou a bater na mesa assim, pegando umas coisas assim na mesa dele lá, naquele púlpito, né? De repente, Johnny Metz, agora eu quero ver. Daí eu lembro certinho que todo mundo ficou um olhando para o outro, o Nil foi para o microfone. Lá, Não, foi. e outra coisa, e eu embromei. Foi o em inglês embromation. Porque do Johnny Metz eu praticamente só sabia My love for you. Praticamente isso. Mas aí eu fiz I never lonely were the fool. I have a you, the love and my love for you. Isso, inclusive, eu acho que tem até na internet. Tem. Aí, quando eu Eu vi fiz isso, information ali. quando eu vi isso, eu falei, gente, que coisa que é essa? E o Nil ali no meio, pum, ele pediu, o Nil, pum. Agora Olha. teve uma muito legal, quando teve lá o Johnny Rivers, né? Sei. Aí ele anunciou, olha, gente, daqui a pouco nossa atração internacional, Johnny Rivers, né? Neil Bernardes, uma música do Johnny Rivers. Mas essa eu sabia, né? Aí eu dei o tom para a banda no meu violão. Do you wanna dance and hold my hand? Tell me the right one man, baby. Do you wanna dance? Bom, bom. Aí tá, e ele falando e a gente cantando ao fundo. Do you, do you, do you, do you? E o John Rivers no camarim assistindo, né? Aí o Johnny Rivers virou para o Manuel Poladian, que era o Manuel Poladian que estava trazendo, que traz as grandes atrações internacionais para o Brasil, né? O Johnny virou pro Manuel Poladian e falou, oh, very good, hein? Very sing, tal. Aí o Manuel veio e falou para mim, depois no intervalo, né? O Manuel falou para mim, olha, Johnny Rivers gostou de você cantando a música dele. Eu falei assim, velho, será que o Johnny tira uma foto comigo? O Manuel falou assim, olha, pelo que eu sei, ele não tira foto com ninguém. Olha, tudo bem, né? Mas pelo menos tentei, né? O Manuel deve ter ido e conversado com ele, porque quando ele se apresentou, porque o programa era gravado, esse programa, inclusive, foi gravado num sábado, né? Depois que ele fez a apresentação dele, eu vi o Manuel chegando, abraçou ele, falou qualquer coisa no ouvido, ele fez sinal assim com a cabeça para o Manuel. Aí o Manuel me chamou, eu estava lá em cima, porque a gente ficava lá em cima. O Manuel falou, Nil, desce! Aí eu desci, rapaz, e tirei uma foto com ele. Com Que Johnny coisa! Rivers. Uma foto que eu guardo com carinho, né? E ele tirou uma foto comigo, por eu ter cantado o Do You Wanna Dance. Mas realmente, olha, isso daí, a gente vê esse outro lado do artista e histórias que a gente vê, ouve, você contando essas histórias, a gente fica rememorando isso tudo e falando, gente, temos história para contar. Por isso que eu falo, uma entrevista com o Neil Bernardes, olha, é a segunda que nós estamos fazendo, segunda live. Neil, eu tenho mais umas quantas músicas aqui que eu quero falar com você sobre, só que não dá tempo hoje. Vamos ter que marcar uma outra live e outra, e vamos marcando e vamos fazendo, rapaz. Ou um dia a gente faz uma live do dia inteiro. Você estava falando aí do Leonardo, que você tem histórias com ele. Eu tenho várias histórias com o Leonardo também, porque eu me lembro uma vez, o Leonardo foi no lançamento do disco deles, Leandro e Leonardo, e foi numa casa aqui em São Paulo, num restaurante, não me lembro o que era. E eu fui. E você se lembra muito bem também do Leandro, do saudoso Leandro, que era uma pessoa, quem cuidava da carreira dos dois era o Leandro. Tudo.
o Leandro mesmo falava que era assim. Ô, Leonardo, eu comprei uma fazenda para mim e uma para você, tá bom? Ah, tá bom. E era mais ou menos assim mesmo, né? Quem escolhia as músicas, escolhia repertório, Leandro. Quando chegava no dia de gravar, ô Leonardo, você tem que estar no estúdio tal dia, tal hora. Era isso. Ele chegava, fazia a parte dele e pronto. O Leonardo, ele sempre foi desse jeito aí. E uma vez a gente conversando nesse restaurante onde foi feito o lançamento do LP deles, eu lembro que eu cheguei, né? Entrei no restaurante e tudo, e estou lá, eu, minha esposa, chegando, daí a pessoa da gravadora, tá aqui, Leonardo, o Célio tá aqui. Tava Leandro e Leonardo sentados um do lado do outro, o Leandro levantou, Célião, tudo bem? O Leonardo, e aí, Célião, tudo bem? Bate aqui. Fica aí, senta, fica à vontade aí, rapaz. É o jeito dele. Deu uma história também que ele falando, no nosso avião é assim, eu só peço para as pessoas uma coisa, ninguém senta do meu lado direito. No banco do meu lado direito não senta ninguém. Agora o resto vocês sentam onde quiser. Mas por que, Leonardo, que não pode sentar do lado direito seu? Porque é o lugar do Leandro. Então, o Leandro senta aqui, e eu sento aqui, e o resto vocês podem escolher o lugar que quiser, mas aqui é o do Leandro. Acabou. Então, é uma pessoa realmente... E ele gravou uma outra música sua, entre tantas, Dona Encrenca é sua, não é? Dona Encrenca. É minha, do Júlio, do Antônio Luiz. Essa música nós fizemos, tinha uma turma, viu? Começamos a dar ideias, porque quem falava negócio de Dona Encrenca era o Vanderlei Luxemburgo. Sei. A gente era muito amigo nessa época, o Vanderlei, inclusive, ia muito em shows meus, né? Tá. E aí eu falava assim, e aí, Vanderlei, não trouxe a esposa? Não, a Dona Encrenca hoje não quis sair, Dona Encrenca ficou em casa, fica esse negócio de Dona Encrenca. E um dia a gente no estúdio lá, né, numa pré-gravação de alguém pegou o violão e aí começamos a compor a Dona Encrenca. Foi uma música feita em 4 mãos, 8 mãos, né? Entendi. Mas é bem a cara... É bem a cara do Leonardo também, né? Do jeito dele. Você lembra? A cara dele. Na hora que ele ouviu a música, e nessa época já era Leonardo sozinho, né? Então, nessa época, ele escolhia também, né? Você lembra um trecho dessa música para você lembrar para a gente aí, para a gente cantar um pedaço? Tem. Porque eu estou falando, gente, é só para entender uma coisa. Uma pessoa com mais de 1000 músicas gravadas, ele tem todo o direito de não lembrar a letra de alguma música ou esquecer algum trecho, porque faça-me o favor, né? Ai. Muito a cara do Leonardo essa música mesmo, viu? Muito divertido, muito bom. Olha aqui. Olha que bonito! Como é que chama essa beleza? Essa é a Kiara.
Kiara, que beleza! Eu tenho 2 aqui em casa, vira-latas desse tamanho. Também Aham. são grudados em mim o tempo todo, só na hora que a gente está fazendo o programa aqui que eu falo, deixa quieto lá, senão não dá sossego, né? Mas aí, muito bom saber que você tem pet aí também, rapaz. Isso faz muito bem. Ajuda Nossa muito a Senhora, gente, né? como faz Mas bem. Nossa faz um Senhora, bem. E é esses uma coisa. animais, eles têm umas coisas que tem gente que não acredita nisso, mas não importa. Importa é Rapaz, eu sou o muito emotivo, né? Eu sou muito emotivo. Então, sim. um dia desse eu estava assistindo um filme Hum. e eu comecei a chorar, né? Ah, Assistindo o filme. E ela percebeu, e ela veio assim, sabe? E começou a olhar para mim assim, e hum. escorreu lágrima dos olhos dela. Ela só olhando para mim assim, começou a Puxa, escorrer. Quer dizer, aí você fala, ah, animal irracional. Não é, velho. Não é. é. Não é. Eu tenho, Entendeu? O você, animal tem sentimento, o animal tem sente dor, o animal ele sente medo, sabe? É por isso sim, que a gente tem que tratar os uhum, animais como se fosse gente, porque sim, eles não são irracionais. sem dúvida alguma. Eu falo de animais que eu tenho uma cachorra, ela pesa uns 40 quilos, ela é grande, é uma vira-lata grande, Tá? e eu tenho uma ligação. A gente fala de música, fala de emoção, fala de vida, fala de sentimento. Uhum. Ah, essa cachorra, eu tenho uma história com ela. O nome dela é Lost. Eu botei o Lost. nome de Lost. Por quê? Ah, Eu a achei na rua, desse tamanhozinha. estava Quase Lost. estava Lost. Perdida, quase sendo atropelada, final de tarde, atravessei o carro na rua, corri, peguei ela, botei dentro do meu carro e, quando eu fiz isso, caiu a ficha na hora. Era aniversário de morte da minha mãe. Hum, E daí, na hora, falei, puxa vida, acho que minha mãe está mandando essa carta. E eu estava o dia inteiro com aquele negócio na cabeça. Aniversário de morte da minha mãe hoje. Nossa, e a cachorrinha apareceu do nada. Daí eu falei, minha mãe mandou essa cachorra para eu cuidar. é. E você não tem ideia o que esta cachorra é grudada comigo. Eu saio para viajar, a trabalho, qualquer coisa, a minha esposa fala, ela fica na porta deitada, olhando para a rua. E Uhum. quando eu chego, você não acredita a festa que essa cachorra faz. Então, animal tem sentimento, sim, e todos nós precisamos ter animal em casa porque faz muito bem e ajuda muito a gente em todos os setores. Ajuda a acalmar, ajuda a passar mensagem de paz, ajuda a baixar a adrenalina muitas vezes. Quando a gente não está bem, eles sentem isso, eles percebem Opa, tudo isso, né? sempre mesmo. A Muito bom Chiara, saber. eu vou ao supermercado aqui, que às vezes eu vou a pé ao supermercado, eu saio, ela fica olhando eu sair, aí quando eu volto, na hora que eu chego, ai, aquela festa, parece que eu estava um ano fora de casa e tal, né? Você sai Acho que ela 5 fica com minutos. ansiedade que ele vai voltar, né? Sai 5 minutos, parece que ficou um ano longe, né? É verdade. Nil, nós temos, meu amigo, muita história para contar e a gente estava falando agora mesmo sobre. Tem gente que olha isso aqui e fala: nossa, que CDs diferentes. São CDs diferentes esse, né? É, São. loucura. Olha lá, ó. Stereo Winter. São. Isso aqui, para quem não sabe, gente, são compactos que tinha. Deixa eu até pegar um aqui. Olha, do Olha o nosso. Paulinho Boa Pessoa, nosso amigo de rádio. Esse daqui foi o meu primeiro compacto pela Copacabana. Que Esse ano daqui eu foi levei isso? no seu programa para divulgar. Lembro. Tá? Nossa, rapaz, Esse foi o meu olha. primeiro compacto. Esse daqui já foi o segundo compacto, Ah, tá? Já pela Copacabana também. Né? sei. Esse daqui é o primeiro compacto do Ovelha pela Copacabana. E a Ah, música de trabalho é uma música nossa, chamada Pinta, Borda e Rola. sei. Gozado que a música de trabalho era o Pinta, Borda e Rola.
E a música que estourou foi Te Amo, Que Mais Posso Dizer. Uou, uou, yeah, yeah. Gozado, né? Lembro, muito. Saiu trabalhando uma música e a que estourou foi outra. E ele também gravou mais música nossa. Ângelo Máximo. Queriam lançar o Nossa! Ângelo Máximo no sertanejo. Aí Ah, foram procurar quem? Nil Bernardes e Chico Valente. Aí ele gravou música nossa, Bonequinha Linda. E bonequinha. por aí Mas, vai, né, meu amigo? sem Minha dúvida primeira alguma. gravação, eu cantando em inglês com Terry Winter, minha primeira gravação em disco, eu Ah, cantando com o nome de Neil Barnard. Aqui a música Look at Me, de Sunday Night. você cantando, como é que era seu nome em inglês? Neil Barnard. Era o Nossa, Neil Bernardes em inglês, Neil Barnard. Neil Barnard. É, E olha, sim. na época, o, você se lembra disso, e eu me lembro muito bem também. Na época, tocava-se nos anos 80, 70 e alguma coisa, 80, 90% das músicas que tocava nas rádios eram americanas. Ah, sim. Daí, o- os brasileiros começaram a cantar em inglês. Então, Terry Winter, o Fábio Uhum. Júnior, como é que ele chamava mesmo, hein? Você lembra? Fábio Júnior era Mark Davis. Mark Davis. Eu não sei Ó, se o Mark Davis era o Fábio Júnior ou era o Gessé que era o Mark Davis. Tinha um que era Mark Davis. Christian. O Christian era o Christian, né? Era o Please don't Christian. say goodbye. É, Né? eu tenho esses dois CDs, ó. Compacto dele aqui, ó. E aqui, para quem não sabe o que é um compacto, gente, é isso aqui, ó. Ele tem apenas uma música de cada lado. Então, uma música desse lado e a outra música desse lado aqui, lado A, lado B. Então, nessa época, os cantores achavam que deviam cantar. Inclusive, a hora que eu comecei a conversar com o Nil, eu achei esse do Roberto Carlos aqui, que eu nem sabia que eu tinha, gente. Ó, Olha que coisa, né? Lenny Hall e Roberto Carlos. Eu nem É, sabia que eu tinha esse CD aqui. CD. Olha como é que eu fico falando do negócio, rapaz. Isso aqui do. olha que cara bonito, olha que bonitão, ó. Olha só! Esse daí já Olha só a era. contracapa, olha a contracapa, olha o galã da contracapa. Meu Deus! Esse daqui você também divulgou, esse daqui Toquei, também. também toquei muito esse LP. Nossa, que coisa Rapaz. fantástica. Ô, Nil, nós precisamos, rapaz, vou combinar com a Alzira para a gente fazer aquela festa surpresa para você, para a gente fazer uma live do dia inteiro aí, pronto, para a gente poder contar muito mais histórias e nós vamos fazer outra live mais para frente, antes do Natal, para você contar mais histórias, porque você tem muita música boa, muita história boa para contar. E eu quero que você conte alguma história, algum segredo, história que só você viu no Domingão do Faustão, do pessoal lá, os artistas que iam lá, quem era artista que dava piti no palco, se é verdade aquela história da. Ai, 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 acabei de fugir o nome dela agora. Aquela que canta sozinha, que reclamou do ar-condicionado do Faustão, a Paula Fernandes. Paula Fernandes. Se é verdade Paula, aquilo ou não, que o Faustão ficou incomodado. E olha, teve eu vou te artista lá dizer que uma deu coisa. piti. Teve artista que deu piti lá, querendo dar uma de Olha, artista para cima de vocês? eu tenho uma história da Paula Fernandes É, que é o seguinte: lá tinha um quadro chamado Arquivo Confidencial, sim. certo? Uhum, O Fausto levava o artista e esse arquivo confidencial mostrava fases da vida passada. sim, Então, trazia a professora primária, trazia aquele amigo, e a pessoa se emocionava com parentes, com a situação. A finalidade do programa qual é? É a emoção do sim. artista. Né? Uhum, Então, o Fausto, veja bem, eu estive lá durante 9 anos, no uhum, Domingão do Faustão.
entrava o intervalo, o Fausto continuava naquele púlpito dele lá, ele continuava lá, ele não saía. Trazia um cafezinho, trazia uma água, mas ele continuava lá, sempre olhando alguma coisa, chamava alguém da produção e tal, ele não saía do palco. O Fausto, durante o programa inteirinho, ele permanecia em pé no palco. Bom, Paula Fernandes fazendo o arquivo confidencial. E, velho, e vem e tal, e fala que, poxa, que ela teve problema de depressão, e aí as pessoas dão testemunho e tal, e fala, o mundo falou ali e tal, e ela muito seca, sabe? Ela muito... Aí, eu acho que o Fausto pensou assim, agora vai ser a cartada final, né? Aí ele falou assim, ô Paula Fernandes, eu gostaria que você visse esse depoimento. Aí apontou para o monitor assim, apareceu uma senhora dizendo o seguinte, falou, olha, eu tinha perdido meu marido, a história era mais ou menos essa, eu tinha perdido meu marido, eu estava muito mal. E eu estava muito sozinha, muito solitária, eu estava depressiva e eu resolvi me matar. Né? Aí eu resolvi me matar. Eu preparei tudo, eu ia tomar vários comprimidos e ia morrer na nossa cama. Então eu desci, preparei aquele coquetel de comprimidos, a televisão estava ligada. E quando eu passei, você, Paula Fernandes, estava dando um depoimento num programa. E eu parei para ouvir o teu depoimento. E você disse que você tinha depressão, que você conseguiu sair da depressão e tal. E aquilo foi me envolvendo e eu achei que eu poderia ter outra chance. Sim. Então eu resolvi não. Nesse depoimento, o auditório já estava em lágrimas. Sim. O auditório. A Paula virou para o monitor e fez: que bom, né? Rapaz. O Fausto chamou os comerciais e saiu do palco. Tá brincando. Ele fez o seguinte, ele virou e falou assim, ô Paula Fernandes, você canta a música do Raul Seixas? Ela falou, tá, então a gente vai para os comerciais, na volta a Paula Fernandes vai cantar uma música do Raul Seixas. Que coisa. E aí ela ficou ensaiando com o grupo lá, o cara falou, canta essa daqui, o Cowboy Fora da Lei, mas eu não sei a letra, canta, ficou lá e tal. E o Fausto saiu, ele foi para o camarim dele, de tão frustrado que ele ficou por ela não ter emoção, bicho. A mulher ia se suicidar, caramba. Sim. A mulher não se suicidou por causa dela. E foi um depoimento muito bonito da senhora que deu esse depoimento. E ela não teve emoção. Agora, o quadro era essa. Sim, mas agora você, não sei se você tem amizade, conhece a Paula Fernandes, eu confesso, não tenho amizade com ela, não a conheço pessoalmente. Superficialmente, só lá do programa. Às vezes que ela ia no programa. Eu, particularmente, acho uma boa intérprete. Inclusive, nos meus programas, eu toco Paula Fernandes. Eu acho ela uma cantora magnífica, como cantora, excelente. Uma intérprete magnífica, sabe? É que, de repente, maravilhosa. É que, de repente, a pessoa não consegue pôr para fora a emoção. Eu, há pouco tempo, não sei, cada um tem uma forma de ver. Eu respeito muito a Paula Fernandes, nada contra. Eu acho que ela é uma pessoa... E ela tem o jeito dela. Há algum tempo eu estava vendo uma entrevista do querido Benito de Paula, que eu quero bater um papo com ele qualquer hora. Benito de Paula é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Inclusive, tem uma música que ele fez, que eu já disse isso para ele, que eu gostaria de ter feito aquela música, mas, claro, não sou compositor. Você ficou sem jeito encabulada. Além de tudo... É uma das minhas preferidas. É uma música que eu falo, gente, que isso? Mas a vida é essa e apesar de... Bom, o Benito de Paula, há algum tempo, conversando com ele, eu falei para ele dessa música que eu gostaria de ter feito, e ele ficou muito feliz, porque, realmente, um grande sucesso. E há pouco tempo eu estava vendo uma entrevista dele, e ele falando que depois da morte do filho dele, ele não consegue mais chorar. Ele não chora.
Inclusive, nessa entrevista, estava um outro filho dele e o entrevistador contando a história, querendo fazer ele chorar. E ele sabe, gente, desculpa, mas por dentro, eu estou acabando, sabe assim, chorando muito, mas eu não consigo externar, eu não consigo chorar mais, gente. E, sabe, uma coisa assim desesperadora. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, que complicado. Então, cada um tem uma forma de mostrar, né, o sentimento. Bom, Nil, poderíamos ficar aqui horas e horas e horas contando histórias, batendo papo, e com certeza quem está em casa, o Luiz, a Toninha, estão mandando aqui para mim mensagens, a Andréia, o Ângelo, o Cláudio, a Zilá, nossa, muita gente aqui, outras pessoas mandando abraços, e manda abraço para o Nil Bernardes, adoro as músicas do Nil, que sucesso, espero ele outras vezes. Então eu falo, Nil, tá aí então, olha, o Brasil inteiro te aplaudindo, que você merece todo esse aplauso, todo esse carinho, com toda certeza, tá bom? Eu quero enormemente agradecer mais uma vez a sua gentileza em estar aqui dividindo um pouco da sua vida, um pouco da sua história com todos nós, e gostaria novamente de convidá-lo para, em breve, a gente retornar para mais um papo, para mais uma conversa, uma troca de ideias, digamos, que é o que a gente faz aqui, um papo de amigos. Você está aí na sua sala, eu estou aqui na minha sala, a gente bate um papo, conta história e divide essas histórias com os amigos. Da próxima vez, vamos falar a respeito do meu livro, tá? Sonho de um Caminhoneiro, um livro inspirado na música. Não, mas vamos falar já. Mas vamos falar já e depois a gente fala melhor dele, por favor. Esteja à vontade, Nil. Eu comecei a escrever, na realidade, Sonho de um Caminhoneiro, quando nós compusemos, ela na década de 80, ia sair um filme, Sonho de um Caminhoneiro, com Milionários é Rico e tal, né? Mas acabou não acontecendo o filme, foi escrito um roteiro e esse roteiro acabou se perdendo. Há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, eu resolvi escrever um roteiro para o filme Sonho de um Caminhoneiro. E comecei a escrever. Sentei aqui na frente do meu computador e comecei a escrever a história de 2 caminhoneiros. Tal. Na segunda página que eu escrevi, eu parei, pensei, falei assim, peraí, eu não vou escrever o roteiro de um filme, eu vou escrever um livro, porque filme não vira livro, mas livro vira filme. Né? E aí eu modifiquei a maneira de escrever o roteiro, né? E acabei escrevendo um romance chamado Sonho de um Caminhoneiro, onde eu conto a história de 2 caminhoneiros, né? Tem muita aventura, sabe? Tem muito humor, tem drama. Então, acho que são as 3 coisas que conseguem mexer com o sentimento das pessoas, né? E está nesse livro, Sonho de um Caminhoneiro, né? Que está à venda já no Mercado Livre. Nós tivemos a primeira edição do livro esgotada, nós já estamos na segunda edição do livro já. E é um prazer muito grande, né? Então, o Nil Bernardes também, escritor. Pronto, parabéns, muito bom, rapaz. Você já plantou árvore também ou não, Nil? Já. E eu planto árvore quase todo dia, viu? Mas olha, parabéns, então, livro Sonho de um Caminhoneiro. E esse livro vai virar um filme. Qualquer hora dessas ainda tem que virar um filme. Eu já tive contato já com alguns cineastas que falaram, rapaz, aí teve um cineasta, inclusive, que falou, mas o conteúdo que você traz nesse livro tem que ser um negócio, porque tem muita ação, muita coisa, tem helicóptero, tem muita ação, muita coisa, né? Ele falou assim, não é qualquer um que consegue fazer esse filme, não, viu? O orçamento não é barato, não. Não é barato. Mas o livro está aí. Pronto. Bom, quem quiser, nilbernardes.com.br, está lá na internet, mas também pode entrar Amazon e lá na Amazon tem o seu livro também? Não, o livro está no Mercado Livre. Mercado Livre, aliás, desculpa. Está no Mercado Livre, entrou no Mercado Livre, O Sonho de um Caminhoneiro. Lá, Sonho de um Caminhoneiro, Nil Bernardes, e o preço é acessível, viu? Com certeza. Gente, além disso, então, se não quiser ir no Mercado Livre, entra no site. Lá tem todas as informações também.
Ou então, se você quer bater um papo com o Nil, saber mais sobre a carreira dele, saber tudo sobre a vida do Nil Bernardes, tá aí, ó. Tanto tá no site do Nil Bernardes, nilbernardes.com.br, tá também nas redes sociais, o Instagram e no Facebook, @Nil Bernardes. No Twitter... No meu Instagram, eu trabalho bastante no Instagram, porque eu acho que o Instagram hoje vai muito direto, né? Sim. Então, eu publico muitas coisas, sabe? Shows que a gente vai fazer, programas, fotos, algumas coisinhas. O meu Instagram também é @Nil Bernardes. Eu estou lá de vermelho e tal. Pronto. Aí só Agora, no Twitter que você falou que o nome é Nil Bernardes. É Nil Bernardes. Isso tudo por causa daquela moça que já tinha com o Nil Bernardes também, só que é uma moça. Mas tudo bem. O resto tudo é detalhe. Pronto, Nil Bernardes e pronto. Agora, quem quiser contratar para show, Alzira. Exatamente. Aí é o telefone, né? Está aí o telefone aí embaixo, aí, né? 995-7692. Perfeito. E fala com a Alzira, vai levar shows do Nil Bernardes para todo o Brasil, convidar o Nil para live, convidar para shows, para eventos, para festa. Vamos lá, né, Nil? É isso aí. Tá certo. Olha, Nil, eu quero agradecer de coração mais uma vez a sua gentileza em me receber. E para mim é sempre um privilégio, um prazer muito grande falar contigo, que é um amigo do coração, um amigo de longa data, e nós temos muita história para ouvir do Nil Bernardes ainda. Esse foi apenas o segundo capítulo, gente. Outros vêm pela frente aí, e vamos qualquer dia, não vamos esquecer, hein? Aquela live de um dia inteiro. Daí, então, vamos fazer uma aí, é só a Alzira falar, sério, vamos fazer, só que é surpresa para o Nil, hein? Pronto. Hoje, inclusive, não daria para a gente fazer o dia inteiro, porque eu estava trabalhando antes, porque eu recebi hoje um trabalho de uma dubladora da Lex Video para fazer as adaptações e cantar, né, no filme Quebra-Nozes, né? Eu estava aqui fazendo antes e tal, e agora, depois da live, vou continuar fazendo as adaptações aqui, para a gente gravar amanhã já. Tá brincando? Então, amanhã você já vai gravar. Gente, o Nil, isso é uma coisa que a gente falou na outra live, e vamos só dar mais uma pincelada. Faz dublagem, ele dublou Pokémon, tudo, e até hoje ele faz ainda dublagens, e além disso, ele transmite futebol também. Qual é mesmo onde você transmite o futebol? Viva RTV, é isso mesmo? RTV, exatamente. Viva RTV. Na web, né? Então você transmite futebol, você na verdade é o comentarista. Quem é o narrador? E também, às vezes, quando falta o narrador, eu narro também. Pronto. Então, olha, diz que todo locutor é um cantor frustrado, o cantor também é um locutor frustrado, não é não, Nil? Eu consigo fazer os dois. Há algum tempo, eu falei isso para o Fábio Júnior. Fábio, porque o Fábio tem uma voz grossa, né? Uma voz pesada. Eu falei, Fábio, todo locutor é um cantor frustrado. Ele falou, não, eu não sou um locutor frustrado, não, Sérgio, pode ficar sossegado. Mas, Nil, olha aqui, vou te mostrar aqui os rascunhos, tá vendo? Os rascunhos que eu faço aqui das dublagens, né? Então eu estou fazendo aqui, tô fazendo as adaptações que eles me mandam, né? A coisa é em inglês, né? Ao pé da letra, e eu tenho que a tradução ao pé da letra, eu tenho que fazer a coisa mais. Sim, agora o Quebra-Nozes vai estar no cinema, ou é na TV, ou é teatro? Vai para o cinema. Cinema. Quebra-Nozes, cinema. Ótimo. Então, quando for para o ar, avisa a gente para a gente prestigiar. Sem dúvida, por favor. sem dúvida. Tá bom? Sem dúvida. Já está no cinema um que eu fiz há pouco tempo atrás, que é o Pinóquio. Então, eu sou o Pinóquio cantando, tem uma banda que canta também, sou eu também. Ah, é? Está nos cinemas? Está no cinema. Pinóquio. Tem um dos cachorros também, os cachorros roqueiros,
Eu faço alguns personagens ali, todas as adaptações são minhas também. Eu não acredito, o Nil é aquele. Está em todo canto, está em todas as áreas. E É, parabéns mais uma vez. Eu quero ver se eu vou assistir esse filme, então, do Pinóquio, para prestigiar o seu trabalho, então. Tá bom? muito obrigado, Sérgio. Obrigado. Foi muito bom estar com você. Prazer maior é meu. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço da família aí, rapaz. Obrigado, querido. Obrigado. Fica Boa com Deus. noite, Olha, bom descanso. namastê. Namastê. Este é o Nil Bernardes, gente, em mais uma live conosco. Um grande amigo, uma pessoa que a gente tem um carinho, um respeito muito grande. Bom, hoje vocês conheceram um pouquinho mais sobre esse grande nome da música brasileira, Nil Bernardes. Na próxima segunda-feira, vamos trazer um novo artista, mais um grande nome da nossa música, para a gente fazer esse bate-papo. Falar da vida, histórias, músicas, sucessos, para a gente se emocionar, para mostrar que o artista está aqui para o que der e vier e que o artista é uma pessoa como qualquer um de nós. Tá bom? Não se esqueçam, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Célio Noar. @Célio Noar. Ok? Dê o seu like, clique no sininho, sempre que tiver novidades, você já vai receber lá o aviso e participe com a gente das nossas lives aqui. E é sempre um prazer estar com todos aqui toda segunda-feira, às 9 da noite. Tá bom? Que você tenha uma ótima noite, fique bem, que Deus te abençoe, te faça feliz e na próxima segunda-feira, se Deus quiser, vamos estar de volta em mais um programa, A História do Sucesso. Um grande abraço, uma boa noite, fique bem.